as ciências humanas, originalmente, eram chamadas ciências do espírito, né? As Geistwissenschaften, em alemão, vieram lá do alemão, do Goethe e tudo. E eu fico vendo que, hoje em dia, a gente virou espírito, né? Porque tudo é desencarnado, né? Só tem imagem e som. Não tem nada, não tem mais carne, né? A gente está aqui, né? Vamos esperar ver se a gente volta a encarnar, né? Poder se abraçar, poder, né, É difícil. se ver de verdade. Mas, por enquanto, parece que estamos nesse mundo aí, nesse recurso, né? A puras partes nossas, né? Inclusive, que agora a realidade vai ser essa, né? Fisial. É físico e presencial, né? Não vai ser mais presencial. Presencial quando tiver a parte social, a parte de encontros, que é muito importante num congresso, por exemplo. Mas a parte só de ciência, essa aí pode se restringir a plataformas com encontros eventuais para solidificar isso, né? Presenciais. Porque o fato é que é um novo mundo que se abriu depois da pandemia, que a gente ainda não deglutiu e não digeriu ele, né? Nós estamos tentando, né? Essa nossa reunião aqui é um exemplo que a gente vem tentando. Zelina, eu já elogiei ela, mas eu quero elogiar de novo o trabalho da Leni, tá? Leni está sempre cedinho aí, Leni e o pessoal da SOMED estão cedinho aí, eles acolhem todo mundo, dão uma treinada nos slides, tá? Então, é importante também, quando o trabalho está indo bem, a gente elogiar, né? Tá bom, Zelina? Perfeito. Ele merece um elogio especial. Ela é super atenciosa, solidária, e essa parceria com a Somerge tem sido muito importante para a gente, né? Na realidade, nós não fazemos nada sozinhos. E a Somerge tem sido assim, uma parceria. Eu penso que a gente pode começar. O doutor Marco Antônio aceitou muito gentilmente o convite de fazer a palestra que ele fez, que foi elogiadíssima, quando ele ingressou na ACAMED. Eu achei que o título era um desafio mesmo e o convidei, ele muito gentilmente aceitou, pelos motivos que nós acabamos de falar aqui, que hoje a psiquiatria, os problemas emocionais, psicológicos, permeiam a nossa vida em todas as especialidades. Então, todos temos que estar muito ligados no que os psiquiatras, no que os psicanalistas pensam, porque isso está nos influenciando diretamente. Então, eu passo a palavra para o professor Marco Antônio e peço que ele, podendo fazer essa palestra em torno de 40 minutos, para sobrarem uns 10 minutinhos no final para alguma pergunta, alguma observação, algum comentário. Muito obrigado, professor. Então, com a palavra, o professor Marco Antônio Caldeira. Obrigado a vocês. Eu já falei a honra que é estar aqui, a oportunidade de debater com colegas com ideias tão relevantes, com o interesse nesse trabalho, de terem acordado cedo para me assistir. E realmente ao professor Rosati, que tinha assistido à palestra e encontrou também o interesse em revê-la. A gente sempre diz que quando o freguês volta, é aí que a coisa foi boa mesmo. Então, ter a oportunidade de estar repetindo essa palestra para mim também é uma oportunidade muito boa. Foi realmente uma palestra que eu apresentei para a admissão na ACAMERG e agora estou trazendo para vocês uma parte mais compacta dela, que estou com um sonzinho aí no fundo, né? Então, eu apresentei essa palestra na ACAMERG e agora estou trazendo uma parte mais compacta. Se tivermos oportunidade nos debates, eu trago alguns aspectos, particularmente esses aspectos filosóficos, como comentamos no início, e epistemológicos, que são uma parte mais densa. A gente pode deixar, se quiser, para discutir melhor
no debate final, né? A psiquiatria, eu digo, exige daquele que a exerce um conhecimento tanto humanístico como científico. Ao longo de sua história, essas formas de saber, o saber humanístico e o saber científico, se formaram sob a influência do espírito de cada época, aquilo que a gente chama de Zeitgeist. Num primeiro momento, dentro da história da psiquiatria, imperou a subjetividade. Na verdade, num primeiro momento mesmo, não. Num primeiro momento, havia a questão da biologia, de um lado, né? E, de um outro lado, a subjetividade ainda não estava desenvolvida. Mas, logo, ficou essa predominância da subjetividade. Hoje, nós vemos a predominância da neurociência, né? E a intenção do trabalho é mostrar que a arte do psiquiatra se mostra na forma como conjuga esses dois saberes. Um lugar que, em vez de se excluírem, eles devem formar como um quiasma, palavra que nós médicos todos conhecemos e que não é tão comum aos não médicos, né? Onde ambos os saberes se articulam e se integram. A psiquiatria é uma ciência do homem. Eu vou apresentar aqui uma breve história da psiquiatria a partir da Grécia, que é a base da nossa cultura ocidental, né? Vou discutir o estatuto da psiquiatria, propondo-se não como uma ciência exata, uma neurociência, tampouco como uma ciência puramente do espírito, uma Geistwissenschaften, como eu falei anteriormente, né? E nós vamos ver que ela tem também, esse é o ponto mais central do trabalho, eu vou propor a vocês pensar a psiquiatria como uma ciência que tem na linguagem e na autorreflexão uma fonte de conhecimento que não cessa de se inscrever de forma dialética, onde interesse e conhecimento se fazem um. Corpo e mente se conjugam numa dinâmica dialética que será a expressão da ciência da vida própria, a vida em seu contexto sócio-histórico, físico e psíquico. Porque nós não podemos pensar o homem apenas como um organismo, tampouco podemos pensar o homem fora do organismo. Então, agora eu vou para o corpo do trabalho, né? Introdução. Nesta oportunidade, quero trazer uma questão que me inquieta e a todos os médicos afeta. Diz respeito ao exercício da medicina enquanto um fazer tanto científico quanto humano. Fazer este que se refere à escuta sobre o sofrimento alheio frente à ciência. Perguntamos-nos em que medida a subjetividade interfere ou não no tratamento e cura dos pacientes. Indagamos-nos se a tecnologia atingirá soluções de tal eficiência que a escuta do médico frente à queixa e dor de quem lhe pede ajuda, melhor dizendo, a empatia na relação médico-paciente, será ela prescindível? O processo de cura terá como diretriz apenas a cientificidade? Pretendo me debruçar sobre essa temática ressaltando a psiquiatria. Prática essa que exige do médico um olhar atento sobre o universo simbólico do seu paciente, buscando no sintoma também um valor representativo e singular. Em nossa abordagem, procuraremos responder algumas questões, como: pode o avanço científico vir a afastar o médico de seu paciente, deslocando seu lugar de clínico, transformando sua prática em uma técnica que exclui a subjetividade? Se assim fosse, nos veríamos reduzidos a agente do conhecimento e nossos pacientes a objetos de pesquisa? Para investigar esse tema tão atual quanto permanente, faz-se necessário recuar no tempo, quando a medicina sequer existia. E, nesse sentido, todos os trabalhos de cura se misturavam com inúmeros outros saberes. Nesse ponto que eu me refiro ao Zeitgeist de cada época, né? Cada tempo da humanidade, e eu vou percorrer aqui alguns, vou agora na Grécia Antiga, mais tarde vou entrar quando nós tivemos o monoteísmo, particularmente o cristianismo, depois com a entrada da ciência, como o homem se transforma
com o espírito do tempo, com o zeitgeist, como se chama, de cada tempo. No início, o homem e sua dor, né, eram ouvidos de uma outra forma, né? Então, eu vou lá para trás, pensando na Grécia Antiga, o poder curativo como uma manifestação divina. Vamos, então, para as raízes da história ocidental. Os gregos tiveram sempre uma postura contemplativa e interrogativa frente ao mundo. Eles buscavam um sentido para os acontecimentos que os cercavam. Nós temos que pensar que, no início, o homem olhava para o mundo com pura perplexidade. Ele precisava de alguma coisa para organizar aquela experiência, né, para torná-lo um pouco diferente do animal. Em todas as culturas, nós nos deparamos com o mesmo fenômeno: a aflição do homem sobre esse entorno desconcertante e desconexo, levando a construir mitos que dessem um sentido e a algo que, para ele, era puro caos e opacidade. Base da cultura ocidental, os gregos construíram uma rica mitologia com narrativas transmitidas oralmente que imprimiam ao homem da época uma concepção de si mesmos e dos fenômenos que os acometiam. Dentre essas narrativas, nós destacamos as tragédias gregas, as epopeias, etc. As epopeias eram narradas numa tradição oral, já as tragédias gregas eram encenadas nos teatros. Essas epopeias, elas abordavam não só os valores dos homens que eles deviam perseguir, como também transmitiam uma visão de mundo. Eram educativas, eram aquilo que formava uma primeira cosmologia, que vem de cosmos, que era justamente essa visão do universo. Os gregos acreditavam que os deuses se expressavam através deles, tanto em seus desejos, sentimentos, qualidades e defeitos. Assim, atos e habilidades humanas seriam manifestações divinas. Tanto o heroísmo do guerreiro quanto o poder curativo de alguns eram já manifestações divinas, não eram coisas adquiridas, como mais tarde vão se tornar. Nesse último caso que eu estou me referindo, o do poder curativo, o poder curativo na Grécia era um atributo de Asclépio, ou Esculápio, deus da medicina e da cura. Asclépio, filho de Apolo e Coronis, filho de um deus e de uma mortal, teria nascido de cesariana após a morte de sua mãe e foi criado por um centauro, Quiron, que transmitiu toda a sabedoria para ele. Na verdade, essa visão mitológica de Asclépio parece ter sido construída sobre alguma base real, porque estudos dizem que Asclépio realmente teria existido no século XIII a.C., como um homem que tinha muito poder curativo mesmo. E era comum na Grécia Antiga grandes homens, grandes heróis, aos poucos irem sendo divinizados e transformados em figuras superiores. No caso de Asclépio, isso teria acontecido e ele depois teria, já nas narrativas mitológicas, sido fulminado por Deus com um raio, porque o Hades estava começando a ser despovoado. Ele tinha tal poder curativo que o deus do Hades, né, se queixou a Zeus de que aquele homem não estava mais deixando as pessoas morrerem. E Zeus, no caso, Júpiter, na mitologia Marco grega... Antônio? Oi, sim. Professor Marco Antônio? Sim, estou ouvindo. É que parece que a tela está congelada. Eu não sei se o senhor está mostrando outros slides. Um minuto. Tem que passar os slides, eu estava tentando avisar também. O Ricardo Onofre avisou. Tá, ok. À medida que o senhor for falando, vai passando. Tá bem. Ok. Pois bem, mas eu ainda estou nessa história que particularmente não tem um slide sobre ela, mas, ou melhor, está aqui o Asclépio. Aqui.
Esse aqui é o Asclépio. Tá? É uma imagem dele. Então, aqui nós estamos vendo o poder curativo como manifestação divina, as epopeias. Obrigado pela lembrança. Tá? Muito bem. Então, o deus do Hades queixou-se com Zeus, e esse, para restabelecer o equilíbrio do cosmos, porque essa que era a base do pensamento grego, é que o cosmos precisava manter seu equilíbrio, fulminou Asclépio com um raio para recobrar o equilíbrio do cosmos. Essa ideia de uma cosmologia que precisa manter seu equilíbrio, se nós pensarmos bem, permanece até hoje. Equilíbrio da natureza, equilíbrio da ecologia, etc. Pois bem, na Grécia Antiga, as coisas continuam, e Hipócrates era considerado por muitos o pai da medicina. Ele era um asclepíade, como parece que tantos aqui entre nós somos, pois asclepíade é um membro de uma família que durante várias gerações praticara os cuidados da saúde. O juramento do Asclepíade, de Hipócrates também, dirigia-se a Apolo, o juramento de Hipócrates, um deus, a Asclépio e as suas duas filhas. Veja que nome curioso tinham as filhas de Asclépio: Panacea e Higeia, da onde vem a palavra higiene. E propunha esse juramento não somente os preceitos fundamentais e éticos, em que até hoje fundamentamos nossa prática médica, como também o dever da transmissão do saber médico, coisa que essa escola, e hoje nós estamos aqui também cumprindo. Um Asclepíade acreditava que o homem portava um saber sobre a própria dor e o sofrimento, e que a resposta podia ser encontrada na narrativa dos sonhos. Vejam que coisa curiosa, lá atrás, integrando dessa forma a queixa física, emocional e psíquica. O tratamento era orientado por essa revelação, apontando para uma associação intrínseca entre o corpo e o sofrimento psíquico. Na Grécia Antiga, o corpo e a mente eram um só, indissociáveis, e a vida e seus limites e a morte não precisavam ser respeitados para que a ordem do cosmos se mantivesse, como eu falei há pouco, no caso até da condenação do Asclépio por Zeus e por Hades. Foi Heráclito de Éfeso, pensador nascido aproximadamente um ano antes de Hipócrates, quem primeiro enunciou a separação entre corpo e alma. Heráclito era um pré-socrático, escrevia textos que até hoje são interpretados. Particularmente esse texto, ele dizia assim: caminhando não encontrarás os limites da alma, mesmo se percorreres todas as estradas, pois é muito profundo o logos que possui. Alma e corpo que caminham se desencontram, mas logo depois se reencontram, como é próprio do pensar pré-socrático, pois ele continua: escutando a mim, não a mim, mas ao logos, né, que é o saber, é a linguagem, né? É sábio entrar em acordo para dizer a mesma coisa. Tudo é um. A distinção, no entanto, entre soma e psique, corpo e mente, aparece pela primeira vez nos diálogos de Platão. A psique busca, anseia pelo mundo das ideias, tão conhecido como próprio de Platão. E assim se estabelece no mundo a psique como lugar do mundo das ideias, o mundo do pensamento, a psique, como falamos hoje. Um pouco mais adiante, Epicuro, que viveu entre 341 a 370 a.C., define a filosofia como a medicina da alma e se refere a 4 remédios muito curiosos contra os males que afetam os mortais. 4 remédios. Os deuses não devem ser temidos, a morte não deve amedrontar, o bem é fácil de conquistar, o mal fácil de suportar. Olha, vamos aqui para o próximo. Do politeísmo ao monoteísmo.
Se até o momento o homem grego, que percebe a si mesmo como um sujeito passivo frente aos caprichos divinos, eram objetos na mão de Deus, gostaríamos de ressaltar, a partir desse momento, a modificação dessa concepção resultante da instalação do monoteísmo e, particularmente, do domínio da religião cristã no Ocidente. Estamos mudando o Zeitgeist. Estamos vendo agora, passando para outro espírito do tempo, né? Podemos dizer que o estabelecimento do cristianismo lançou raízes no que viria a ser conhecido por nós como o homem moderno, sujeito esse ativo e responsável e responsabilizado por seus atos. O advento do cristianismo produziu uma transformação na concepção do homem sobre si mesmo. Ele passa a perceber-se como um indivíduo, portador de um mundo interno não compartilhável, capaz de livre-arbítrio e não mais objeto, como falei há pouco, de uma exterioridade que a ele se impõe, mas sim responsável por seus atos. Assim, é introduzida a ideia de participação ativa no que lhe acontece. Não são mais os deuses que determinam suas ações ou destino, mas sua consciência. O homem passa a ser portador de uma consciência. Dirigindo-se a um único Deus, o homem torna-se um indivíduo, responsável por sua história e por seus atos. Esse Deus lhe exige uma conduta moral, fé absoluta, e é introduzida a noção de pecado. Foi com o Evangelho de João que o homem deixou de ser uma estrutura impessoal e tornou-se uma pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus. Assim encontramos escrito no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, de novo, logos, do grego. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso que muitos disputam e ficam discutindo assim, acredito, não acredito, acredito, não acredito. Vejam bem, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, né? É uma questão de entender o efeito que essas coisas causaram na humanidade, na nossa cultura e na constituição da nossa cultura e de nós mesmos enquanto homens. Acreditando ou não, instaurou-se no mundo a individualidade, a subjetividade. E com Jesus Cristo, quando eles dizem o Verbo se fez carne e habitou entre nós, também não é uma questão de acreditar ou não, mas Deus se fez homem, olha que coisa curiosa, personificado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem-Deus. Esse se torna sede de todo o saber. A fé nesse homem orienta a nova cultura que vai surgindo, que mais tarde vai dominar o Ocidente, pois, sendo Deus encarnado, ele também carrega um saber sobre a vida humana e a mortalidade, coisa que os deuses outros não possuíam. Por isso, ele dirigia a palavra aos homens com muito mais autoridade. Esta estrutura de linguagem, que podemos chamar também de mito para alguns, e outros podemos tomar com toda a fé que a religião carrega, o que importa é que ela montou uma estrutura para, como eu falei lá no início, aquele homem que necessita de algo para dar sentido ao mundo que habita. Agora nós habitamos, então, um mundo como indivíduos. E essa concepção cristã, que apregoa a imagem humana como moldada à semelhança de Deus, produziu um efeito subjetivo importante ao homem da época. Levou-o a crer estar em descontinuidade com a natureza. Não era mais um animal comum. Mais ainda, levou-o a acreditar estar à proximidade de Deus e lhe fez crer numa superioridade, concluindo que sua razão de existir seria propagar a palavra divina. O homem, supondo-se centro do universo, acreditava que tudo se passava no mundo era referido a ele. Veja bem, estou me referindo ao Zeitgeist de cada época. Eu estou indo lá para o século III.
Quando a gente vai lá na Turquia, visita as igrejas do século I, II, a gente vê como os homens viviam dentro desse pensamento. Essa era a lógica deles. Sigmund Freud, mais adiante, já estou dando um salto, mas nós vamos entender por quê. Deixa eu ver aqui. Sigmund Freud, aqui, num livro Conferências Introdutórias da Psicanálise, em 1917, aborda esse ponto enumerando 3 grandes golpes sofridos pelo homem em seu narcisismo. Primeiro, a ideia de que o homem seria o centro do universo, o geocentrismo, veio a ser desacreditada por Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543, quando este demonstrou que o céu astro-rei era o centro e que a Terra girava em torno do Sol. Era o chamado heliocentrismo. Com isso, o homem deixou de ser o centro do universo. Em seguida, Darwin, já séculos mais tarde, no seu livro A Origem das Espécies, de 1859, demonstra, pela biologia comparada, que o homem descende de outros animais e que não teria sido especialmente construído à imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro golpe narcísico, o homem deixa de ser centro do universo. No segundo golpe narcísico, o homem não é sequer feito à imagem e semelhança de Deus. A ciência está começando a trazer essa humildade, vamos dizer, para o homem, embora a ciência nem sempre traga humildade. E, em terceiro lugar, Freud, ele próprio, diz que o inconsciente põe em xeque a hegemonia humana quando ele coloca o enunciado: o homem não é senhor nem na própria casa. E esse enunciado, mostrando que a racionalidade humana não o domina, tem uma outra linguagem inconsciente e as pulsões que o transtornam, se tornou o terceiro e fatal golpe no narcisismo do homem, derrubando o positivismo e o império da ciência que dominava nessa época. Porém, agora eu vou dar um passo atrás, antes, estávamos na Grécia Antiga, fomos ao cristianismo, e com isso séculos se passaram até o apogeu da religião cristã, e aí começou a ciência, como eu falei com vocês. Nesse momento, a ciência também, com o positivismo, tentou estabelecer no mundo o império da razão, e veio esse golpe que o Freud deu também na ciência, né? Trouxe o relativismo. No entanto, antes do positivismo declinar, surge a psiquiatria. A psiquiatria surge com o iluminismo e ela surge como uma especialidade clínica. Com a distinção entre psique e soma, abriu-se o caminho para o que seria, séculos mais tarde, a psiquiatria. Ela surge com o iluminismo, que ousava avançar sobre o domínio do sagrado, pois até então as dores da alma, o sofrimento psíquico, era endereçado à orientação eclesiástica, a curas xamânicas, a exorcismos e tratamentos afins. Aqui uma pausazinha. Eu estive agora, logo que, depois de, como todos sofremos tanto nessa pandemia, logo que a França abriu, eu fui passar 15 dias no interior da França. Eu chamei minha estação de águas para desanuviar um pouco. E aí tive a felicidade de ir a uma cidadezinha chamada Bonn, e que lá existe um lugar chamado Hospice de Bonn. Na verdade, o nome chamado mesmo é Hotel Dieu. Hotel Dieu é um hospital construído no século XV, mais particularmente em 1443, para acolher os feridos e os famintos que restaram da Guerra dos 100 Anos na Europa, que tinha devastado a Europa. É um lugar de uma beleza impressionante. Se tiverem a oportunidade, eu acho que qualquer médico que puder ir lá vai ficar deslumbrado. Ele conta a história da medicina desde aquela época até hoje. E você vê com clareza como, no século XV, a medicina era exatamente... Havia já
os lugares para fazer remédios, que eram poções, que eram ervas maceradas, etc. Mas havia os lugares das crenças, os lugares xamânicos. Esses três saberes que eu falo aqui estavam muito conjugados, e você vê ali essa medicina, né, amalgamada com esses todos os saberes de uma forma muito clara. Então, foi muito feliz eu esbarrar com isso, tendo escrito sobre isso. Voltando à psiquiatria, ela, como uma proposta de ciência da psique, o corpo doutrinário da psiquiatria e a sua prática visando um vasto número de pacientes, está entre uma das últimas especialidades a ser incorporada no campo da medicina. Em 1793, Chiarudi, na Itália, escreve um livro chamado Dell'Apasia em Gênero e Espécie, traduzindo como Sobre a Insanidade em Gênero e Espécie. E o que ele fala nesse texto é a importância da confiança e da boa relação com o paciente psiquiátrico, o ambiente calmo e a absoluta confiança. Mais tarde, um pouco, Pinel, tão famoso entre nós, com seu tratado sobre a insanidade, tratado médico-filosófico sobre a alienação mental e mania, é reconhecido como uma das pedras angulares da psiquiatria moderna, peça-chave da primeira revolução psiquiátrica, da configuração da loucura em doença mental. Porque antes, loucura era uma coisa, um estado, né? Na França, por exemplo, nós temos uma clara distinção entre folie e psicose, né? Folie tem até o Folie Bergère, né? Com as loucuras. Foi Pinel que configurou a ideia da loucura como doença mental. Com Pinel, os afetos, as paixões, a loucura deixam de ser objeto do discurso filosófico e sagrado e se tornam fenômenos naturais. Aí a psiquiatria está começando a se configurar nessa busca de uma ciência natural, objeto do conhecimento médico fisiológico. A ciência estende seus domínios a um campo que antes era considerado sagrado, religiões e filosofia, né? E essa passagem estabelece um novo paradigma para o homem. O homem e suas afecções psíquicas, não sem consequências. O império da ciência impôs não só um novo olhar sobre o homem, suas paixões, seu comportamento, mas transformou a própria maneira do homem olhar a si mesmo. No início, a psiquiatria era essencialmente biológica. Acreditava-se que as doenças mentais eram hereditárias ou degenerativas. O esforço era entender os estados psíquicos baseando-se em conhecimentos derivados das ciências naturais. Em 1970, Theodor Meiner desenvolve a escola de neuropatologia e os problemas mentais eram vistos como doenças dos nervos. E os psiquiatras, os médicos, eram chamados médicos dos nervos. O advento da psicanálise, nascida juntamente com o apogeu de uma cultura humanística que desabrochava na Europa no início do século XX, questiona até então teoria biológica que entendia todas as doenças mentais como decorrentes, seja da hereditariedade, seja de uma degeneração neural. E propôs, Freud, as psiconeuroses de defesa. Estas seriam adquiridas ao longo da vida. Traumas, como Freud começou falando, experiências da vida. E passou-se a se discutir, então, nurture versus nature, desenvolvimento versus natureza. Nós temos aqui uma série de tratamentos que, então, eram feitos. As curas psiquiátricas, nesse início, eram feitas com laxativos, com banhos, álcool foi usado,
Haxixe foi usado, e até a década de 30 se usava isso na Inglaterra, aí depois, até a década de 70, foi usado na Inglaterra, ali com o combate às drogas, foi retirado do mercado, hoje em dia está voltando sob a forma do CBD. A tintura de ópio e o láudano foram usados durante muito tempo também como tratamentos psiquiátricos, mas quando descobriu-se o uso injetável, virou uma febre aditiva, e isso foi retirado. Em 1886, o lítio foi introduzido por Carl Lang, um dinamarquês, e no meados do século XIX, no começo do XX, sedativos e hipnóticos como hidrato de cloral, paraldeído, fenobarbital já eram usados para insônia e depressões leves. Mas foi no início do século XX, no entanto, que a psiquiatria sofreu um grande impulso, enquanto um saber mais sistematizado. Na Alemanha, Emil Kraepelin, professor de psiquiatria de Heidelberg e depois em Munique, desenvolveu e descreveu a psicose maníaco-depressiva e a demência precoce. Até hoje, aí estão os fundamentos do que conhecemos como transtorno bipolar e esquizofrenia. Apesar de ambos pertencerem ao mesmo campo da psicose, a linha demarcada por Kraepelin, diferenciando-as, permanece até hoje. Para Kraepelin, no entanto, a esquizofrenia era incurável, e isso é causa, até hoje, de um grande preconceito que se tem com essa doença, que hoje em dia nós já entendemos como passível de tratamento. Na França, o neurologista Jean-Martin Charcot, estudioso das afasias e descobridor do aneurisma cerebral, fazia experiências com hipnose. Em Viena, Sigmund Shlomo Freud, também neurologista, dedica-se a estudos sobre a histeria e visita Charcot para desenvolver sua pesquisa do uso da hipnose na histeria. Desse encontro, Freud volta para Viena, onde, com Joseph Breuer, descreve o livro que trará o nascimento da psicanálise. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Vou botar aqui para vocês uma coisa. Trará o nascimento da psicanálise. Esse glossáriozinho, o biológico e a vida, sujeito, subjetividade, psique, espírito, alma, sujeito, organismo e corpo. Na verdade, eu coloquei aí justamente para nós podermos marcar essa diferença. O biológico, quando nós nos referimos ao biológico, é o organismo, é a vida, é a biologia, né, enquanto vida e morte, né, do organismo. No entanto, quando nós falamos de vida em sentido mais amplo, nós já incluímos nessa palavra minha vida a vida subjetiva, a vida da alma. Então, sujeito, subjetividade, não é algo que a gente vago, né? É exatamente esse campo da vida que vai além da vida do organismo, né? Psique, espírito, alma, sujeito, num certo sentido, falam sobre a mesma coisa, né? É importante, então, marcar para vocês essa ideia, essa diferença entre que a psicanálise coloca entre organismo e corpo. Quando eu falo do meu organismo, né, eu posso estar falando do meu fígado, posso estar falando da fisiologia, posso estar falando, né, das sinapses, etc. Mas quando eu falo do meu corpo, eu estou falando, muitas vezes, muito mais de uma imagem que eu tenho de mim mesmo. É alguma coisa mais complexa. Voltando lá para frente. Desse encontro, Freud volta para Viena e, quando com Joseph Breuer, escreve o livro que trará o nascimento da psicanálise, Estudos sobre a Histeria. Eu voltei àquele ponto para falar sobre organismo e corpo, porque é famoso que o que marcou Freud, que era um neurologista, era dissecador, né? Ele dissecava os nervos, ele era um neurologista importante. O que marcou Freud nos estudos com Charcot é que eles encontravam certas afecções neurológicas cuja explicação não conseguia
seguir o percurso nervoso. Então, eles encontravam, por exemplo, uma pessoa que tinha uma paralisia que parecia ser fruto de um derrame, uma hemiplegia, só que era uma hemiplegia total. Todo o lado direito, inclusive a face direita, fazia uma hemiplegia. Quando nós sabemos que o cruzamento no tronco cerebral, se você tem uma hemiplegia esquerda, você vai ter uma hemiplegia na face direita e assim por diante. Então, essa incompatibilidade entre o discurso do organismo, que se faz através do próprio organismo e das vias nervosas, e o discurso do sintoma, que apresentava uma outra imagem, que, na verdade, é a imagem que o sujeito, como falei há pouco, faz do próprio corpo, né? Mostrava que o sintoma tanto podia seguir uma lógica do organismo, como o sintoma também podia seguir uma lógica imaginária do corpo. E foi aí que Freud se debruçou sobre o homem, vendo que também a mente era capaz de causar sintomas. A histeria foi a primeira grande porta de entrada para se chegar a essa sintomatologia de coisas puramente psíquicas. A partir da obra desses dois gigantes, Kraepelin e Freud, a psiquiatria será marcada como ainda hoje é. O primeiro, Kraepelin, observando o homem pelo sintoma, semiótica clínica, o olhar permanentemente dirigido ao organismo. O segundo, como acabei de falar, né, destacando a psiquiatria, elaborou também a técnica psicoterápica como uma prática não leiga, baseada na linguagem, e dando uma sistematização e um estatuto de saber que se tornou referência para todas as demais formas de psicoterapia até hoje. A história da psiquiatria, no século XX, foi marcada pelas teorias psicodinâmicas, século XX. Toda a história da psiquiatria foi marcada pelas teorias psicodinâmicas derivadas da psicanálise. Também pela escola organicista, que encontrava buscar raízes orgânicas da insanidade. Ainda hoje, mas essas duas escolas estavam em briga, né? E ainda hoje nós vemos esse embate entre teorias psicanalíticas da personalidade e a psiquiatria, sendo que hoje as teorias psicanalíticas da personalidade, que imperaram no século XX até a década de 80, hoje elas cedem espaço para o que nós chamamos de neuropsiquiatria, e parece até que a psicanálise ficou relegada ao campo da psicologia. Hoje, a psiquiatria corrente se caracteriza principalmente por uma descrição mais centrada no sintoma, que desconsidera a questão da origem psíquica desse sintoma, buscando a causalidade no cérebro. É minha intenção discutir isso. A própria nosologia e a classificação das doenças mentais foi se transtornando com o tempo. Olha, de novo, o Zeitgeist. De novo, tempo grego, tempo cristão, tempo positivista, tempo subjetivista no século XX, e agora tempo técnico, neurociência, sinapse, neurotransmissor. Os tempos vão dominando a forma como o homem olha para si mesmo. A própria nosologia e classificação das doenças mentais foi se transformando e foi exorcizada de descrições que carregavam uma visão psicodinâmica do homem. A neuropsiquiatria hoje, ela faz um esforço para expurgar o homem em sua subjetividade como objeto de interesse do seu campo de conhecimento. Há muito o que descrever nessa história, e como em toda narrativa, nós vamos encontrar o viés do olhar daquele que a descreve. Curioso, as primeiras edições do Comprehensive Textbook of Psychiatry, o mais importante livro-texto de psiquiatria dos últimos 50 anos, de Friedman, Kaplan, Seebeck, na época, relatavam uma história carregada de textos humanísticos, davam especial ênfase à psicanálise e à psiquiatria dinâmica, e vinham carregadas de fundamentos filosóficos. A mais recente edição deste mesmo compêndio já carregava uma nova nomenclatura, descreve uma história bem diversa, em 50 anos isso mudou. Explicitamente afirma
não valer a pena perder tempo estendendo-se no campo da psicanálise e psicologia dinâmica. Estas últimas formas de saber, como disse há pouco, foram relegadas, deslocadas totalmente para o campo da psicologia. Nesse sentido, vejo que o século XX, como eu falei há pouco, foi o império do homem em sua subjetividade. A psiquiatria, nessa época, privilegiou a palavra, a psicoterapia, que abria espaço para que esse homem falasse, interrogou a sociedade e seus dogmas. Foi um tempo muito rico. Suspendeu o estigma que pairava sobre a loucura e propôs a integração do homem à sociedade. O movimento do fim da década de 70, do qual eu fiz parte, conheci algum desses nomes que eu vou citar aqui, chamado antipsiquiatria, inspirado nas ideias de Michel Foucault, Robert Castel, Basaglia, Irving Goffman, Thomas Szasz, Ronald Lang, entre outros, ajudou a derrubar os muros dos hospitais psiquiátricos, não somente integrando os doentes mentais de volta ao mundo, à sua família, como transformando o conceito de doença mental, transformando a própria sociedade, tornando-a mais inclusiva e, principalmente, no meu ponto de vista, recebendo enquanto cultura aquilo que antes era expulso como loucura. Hoje em dia tem muita cultura louca, tá? Mas naquela época o homem recebeu como cultura, nós temos a história do Bispo do Rosário, Museu Nise da Silveira, aquilo que antes era loucura foi recebido como cultura. Hoje talvez tenha um exagero. Os tratamentos como eletrochoque, hoje em franca reabilitação, nessa época da antipsiquiatria, foram questionados, assim como a lobotomia. E muitos aqui devem lembrar do filme O Estranho no Ninho. O curioso, com Jack Nicholson, o curioso é que esse filme, após esse filme, houve um verdadeiro impacto na transformação das prescrições psiquiátricas no mundo. A oposição entre psiquiatria organicista e psicanálise, no entanto, a meu ver, não levou a bom resultado. A psicanálise era, por seu lado, um tratamento caro, sua formação de tratamento elitista, seu alcance social reduzido. Além disso, a desconsideração do papel do organismo nas doenças não foi sustentada por resultados clínicos satisfatórios, o bastante para ela se propor como solução. Nós temos que admitir isso. Como retomarei mais adiante, os psicanalistas ainda não tinham entendido que o tipo de cura proposto pela psicanálise não era a erradicação de um sintoma, como eu vou falar mais adiante, um restitutio ad integrum, que é o campo da medicina. Ao mesmo tempo, por um longo período desvalorizada, a psiquiatria organicista e a psicofarmacologia começaram a mostrar enormes avanços com o desenvolvimento de novos neurolépticos, antipsicóticos e os inibidores seletivos, primeiramente da serotonina e depois da noradrenalina, dopamina, como nós temos hoje de tantos neurotransmissores. Com esse avanço, a psiquiatria logo se tornou, como falei há pouco, a especialidade que mais prescrições faz no receituário médico. E os pacientes começaram a mostrar resultados rápidos e sustentáveis desde que se mantivessem sobre o uso de medicamentos. Isso, no entanto, deu um enorme impulso à psiquiatria orgânica, tiro no entanto, e o tempo da consulta psiquiátrica pôde ser reduzido e mais pacientes passaram a poder ser atendidos e tratados. O efeito benéfico da farmacoterapia levou a que a comunidade acadêmica, o establishment, tomassem correlação por causalidade, o que não é a mesma coisa. A melhora com remédio passou a ser tomada como prova de que havia uma causa suficiente no cérebro para explicar o sofrimento do sujeito. É uma correlação, mas não necessariamente não é uma causa. A neurociência explode em explicações sobre por que somos do jeito que somos, tentando ocupar o campo da subjetividade humana com seu método objetivo.
o homem e sua subjetividade tornam-se tanto desnecessários como um estorvo. Em lugar de conjugar corpo e mente, unir forças, os saberes que se desenvolveram durante décadas sobre o sujeito humano permanecem ainda hoje numa disputa infantil em busca de reduzir o homem a uma única teoria que o explique. No entanto, ao interrogar-se sobre a mente humana, o homem interroga a si próprio. Teorias sobre a mente se multiplicam, muitas vezes parecendo uma babel de conceitos, mas todas, de alguma forma, contribuindo para a formação de uma ciência sobre o homem. Tais ciências buscavam um formato próximo às ciências naturais, proporcionando certezas e parâmetros. A psiquiatria, segundo os filósofos da ciência, não apresentava os requisitos básicos para pertencer ao campo da ciência. Ela estaria, segundo Thomas Kuhn, em estado pré-paradigmático, na medida que ela não conseguia seguir os critérios para ela ser chamada de ciência. Esse trabalho famoso de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Ela se situa, a meu ver, ainda hoje nesse hiato entre ciência natural e ciências humanas. No entanto, eu não vejo isso como uma coisa menor, e sim como uma característica intrínseca dela. E é a isso que nós temos que prestar atenção. Para prosseguir nisso, eu vou fazer realmente uma coisa, como eu falei um pouquinho antes de começar a palestra, eu vou fazer uma compactação. Tá? Tem o núcleo desse trabalho, o núcleo epistemológico, eu diria, o coração desse trabalho, é um aprofundamento na questão epistemológica. E talvez fique um pouco pesado. Então, eu vou falar aqui de improviso. Né? As ciências humanas começaram a ser vistas como ciências do espírito, Geisteswissenschaften, e elas, a princípio, procuravam seguir o modelo das ciências naturais. Elas tentavam ganhar essa legitimidade e não conseguiam. Eles tentavam, por exemplo, substituir verificabilidade e reprodutibilidade por regularidade, mas elas, nessa tentativa de seguir o modelo das ciências naturais, elas ficavam sempre sobre um olhar menor. Foi Habermas, acho que ainda está vivo, que, num trabalho chamado Conhecimento, Knowledge and Human Interests, Conhecimento e Interesses Humanos, que mostra como a ciência, o positivismo, ele se apropriou desse nome da ciência e usou todos os critérios que lhe são intrínsecos, verificabilidade, reprodutibilidade, experimentação, como base para legitimar todos os saberes. Na verdade, deslegitimando como saber tudo que não era puramente ciência. E todas as outras formas de experiência humana e saberes passaram a ser relegadas a um campo menor. O que ele resgata, pegando, inclusive, ele não é psicanalista, mas pegando o campo do método psicanalítico e dos estudos sociais da psicanálise, é uma ciência como uma... Ele diz que a ciência é uma das categorias do conhecimento científico e ela própria, como o título do trabalho dele diz, Conhecimento e Interesses Humanos, ela própria não é tão neutra como se propõe. Ela também carrega um interesse. Então, ele propõe que todos os saberes humanos usem um pouco o método psicanalítico da autorreflexão para estar em constante produção de saber e se revendo, se questionando num processo emancipatório, reflexivo, de tal forma que todo conhecimento que se produz precisa se repensar para ver também o que ele expurgou
ir montando assim uma constante produção dialética de saber. Professor Marco, diga. Não, é o seguinte, nós já estamos aqui com 55 minutos, na verdade 56, né? E eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque certamente para dar tempo para alguma pergunta, algum comentário. Eu entendo que o assunto está interessantíssimo e é extensíssimo, né? E imagino que poderíamos ficar aqui realmente por muito mais tempo, né? Mas como nós temos essa dificuldade, né, em relação ao tempo, desculpe. aí eu pediria ao senhor para, né, então, eu vou encerrar aqui. Fazer as conclusões para a gente poder participar aí com alguma pergunta ou comentário. Obrigado. Então, eu fecho essa ideia do Habermas, que ele afirma que as bases da autorreflexão produzem certeza teórica e que o que nos eleva além da natureza é a única coisa que a natureza que nós podemos conhecer, a linguagem. Através da estrutura da linguagem, autonomia e responsabilidade são colocadas no homem, e o poder da autorreflexão, do conhecimento e interesse se fazem uma unidade, e esse interesse forma uma dialética que inclui os traços históricos suprimidos no diálogo, reconstruindo o que foi suprimido. Eu vou aqui para o parágrafo final, onde eu justamente volto a esse ponto. Onde eu digo da seguinte forma: assim, entendo a psiquiatria como lugar de reserva e reduto do humano, resistindo à desumanização imposta pela técnica, assim como o organismo resistiu ao psicologismo do século XX, que queria ver tudo pela psicologia. A psiquiatria, transitando entre a biologia e a palavra, entre a ciência e o homem, ilustra esse pêndulo que Habermas falava, onde bascula um sujeito, nem só corpo, nem pura alma. Psique e soma são indissociáveis, jamais se excluem. Eles se copertencem e se articulam em contínua e recíproca interrogação criativa. Por fim, eu termino aqui, e há uma única observação que eu tinha uma parte que eu queria endereçar a todos os colegas médicos, acho que no início eu falei, sobre essa questão da tecnificação da medicina em si, como afeta os médicos, que todos hoje em dia, um minuto, um colega médico veio me procurar e ele dizia assim, ele tinha 30 anos de prática médica, um super médico e tal, e ele falava, agora eu estou muito preocupado, porque eu vou ver meu cliente, mas daqui a pouco eu tenho que olhar o up-to-date, O homem ele estava desconsiderando 30 anos do conhecimento dele, porque parecia que já tinha um conhecimento novo, up-to-date, a máquina, o Google, tal, o conhecimento ficou fora do homem, e isso causando uma aflição e um temor de obsolescência em todos. Bom, excedi, desculpem. Passo a palavra a vocês. Bom, professor Marcos, muito obrigado. Eu penso que foi uma palestra realmente histórica, extensa, né? E é um momento exato para nós fazermos uma reflexão desse tipo. Nós estamos exatamente no momento de refletir, vamos chamar assim, em termos vulgares, uma freada de arrumação, né? Como o professor Marco colocou muito bem, né? Ele fez o histórico de tudo e chegou no tempo atual, que é um tempo cheio de interrogações, talvez mais interrogações do que certezas, né? Mas eu gostaria de abrir para algum comentário ou pergunta que alguém tivesse, a brilhante exposição do professor Marco Antônio. Então, Zelina, quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Mauro, Eu gostaria de fazer um comentário.
Mauro Diniz. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, os parabéns ao expositor, um assunto em que demonstra um vasto conhecimento, um assunto de muito interesse. Parabéns à Rosati pela escolha e a condução da apresentação, e a Zelina também como responsável pelo departamento. A minha pergunta, num comentário, é porque esses assuntos são realmente muito interessantes e que Rosati, no início da apresentação, falou, repetido pelo expositor, de que quando o freguês volta é que a coisa aconteceu bem. Ou seja, dali para frente é que vai começar, vamos dizer, a interação entre o médico e o paciente. A nós clínicos interessa muito essa questão que foi abordada desde o início dos tempos de conhecimento sobre a separação de corpo e mente. Uma exclusão de assuntos excludentes em muitos momentos do conhecimento, e que o expositor consegue, no final, tentar unir, criticando aquelas observações, aqueles enfoques que levam à excludência de um contra o outro, em oposição. Então, quando o Rosati fala que quando o freguês volta, a minha pergunta é o que aconteceu? O que aconteceu nesse primeiro encontro que fez com que a pessoa voltasse? É claro que isso é uma observação corrente, porque quando se pergunta, você gostou do médico? Gostei demais. Ou então, detestei, não volto mais lá. Não houve nenhum xingamento, não houve briga. E o que aconteceu? Acho que é extremamente interessante conhecer esse espaço que não se ensina na faculdade, como, por exemplo, o médico perceber qual o grau de introspecção que esse paciente tem sobre sua doença, qual é a realidade que esse paciente vive. Será que aqueles sintomas já são sintônicos ao paciente? Eu vejo isso no caso das rinites alérgicas. Quem está de fora, às vezes uma mãe, um pai, leva um adolescente, às vezes até um adulto ao médico, porque aquilo é muito desgastante para quem está perto. Mas o paciente não tem nenhum mais problema, ele convive com aquilo. O asmático também é assim, em grande parte. Então, a minha pergunta e o meu comentário junto é sobre esse enorme manancial que se passa entre o paciente e o médico. Então, isso aí eu gostaria muito de ouvir um comentário do expositor a respeito de como ele vê esse problema na clínica médica, no dia a dia do médico. Ou seja, o que acontece nesse campo, nessa relação. Eu sei que é um assunto muito vasto, mas eu gostaria de ouvir um comentário de uma pessoa que conhece profundamente. Obrigado, desculpe o alongamento da pergunta. Obrigado. Sua pergunta foi espetacular, já traz alguma resposta dentro. Eu não sei se querem fazer mais alguma pergunta logo, e depois eu tento responder todas de uma vez, tentando... Eu vou fazer um comentário, então, não é uma pergunta. O professor citou a visita que ele fez aos Hospices de Bonne, né? Lá na França, e eu sugiro uma visita virtual, que é interessantíssimo. Era um lugar que as pessoas estavam, os países todos estavam devastados pela Guerra dos 100 Anos, e um nobre resolveu pegar um castelo e fazer daquilo um hospital. Na verdade, eles chamam de hospício, né? Como um hospício. E ali eram internados pacientes de todos os tipos, geralmente desnutridos, com tuberculose, ferido de guerra. E tem tudo. Eles criavam vacas para ter leite, tinham horta, né? E tudo isso é mostrado lá, inclusive uma sala, que é um assunto interessantíssimo, que nós vamos tratar aqui posteriormente, uma sala para o paciente terminal. Essa sala, em vez de ter uma lareira, ela tinha 2 lareiras para ser mais aquecida,
e o paciente terminal tinha um cuidado especial. Ele não era deixado morrer no frio e no abandono, como acontece muitas vezes hoje em dia, né? Mas, então, uma visita virtual é possível, já que a real está muito difícil hoje em dia, né? E obrigado mais uma vez ao professor Marco Antônio. Eu não tenho nenhuma pergunta, só esse comentário. Será que eu poderia, por favor, bom dia a todos, acrescentar uma breve pergunta nesta resposta do meu mesmo nome, Marco Antônio Saldanha? O site de Tempo e Geist, que é traduzido como espírito, o espírito, no início da humanidade, sempre foi visto como algo temeroso, assustador, algo de outro mundo, não é? E isso não teria um link, uma ligação com o fato de que tudo que é novo nos mete tanto medo, e nós estamos vivendo um momento de transição e de muito medo com as coisas novas? O senhor poderia, por favor, também tecer uma breve resposta nas suas respostas sobre essa minha dúvida? Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma coisa? Posso responder, então? Eu vou responder as duas, então. Começando pelo professor Mauro, a sua pergunta, para mim, como eu disse, ela já quase organiza o pensamento e eu concordo plenamente com tudo que você falou. Infelizmente, eu não pude desenvolver o trabalho inteiro, eu abordo essa questão de como o atendimento ao paciente, e isso que você falou, até usou um termo para mim muito feliz, quando você fala que muitas vezes o sintoma é sintônico para o paciente e alguém de fora vem intervir sobre esse sintoma, né? Muitas vezes causando mais problema do que solução, né? Na questão da escuta e do freguês voltar, a prática psiquiátrica é muito feliz nesse sentido, porque como nós temos o uso de sessões, né, mais próximas, né, você tem aquela experiência de poder ouvir. O mais importante, o que faz o paciente voltar, respondendo a sua pergunta, é a capacidade que nós temos de escutar o paciente. E se o paciente se sentiu ali ouvido, tanto em seu sintoma físico, quanto em sua subjetividade, em seu entorno, em sua condição social, etc., a empatia, como eu falo no início do nosso texto, ele, em geral, volta, né? Mas esse intervalo entre uma consulta e outra, né, ele também nos diz muito. Eu costumo dizer que você tem que ouvir o que o paciente disse e o que o paciente não disse, que às vezes ele expressa no sintoma e às vezes ele simplesmente esconde. Quantos de nós médicos não têm essa experiência de que nós atendemos um cliente, atendemos outro, e depois, à noite, em casa, um determinado cliente volta na nossa cabeça. Aquilo ali, aquele negócio, aquele sintoma, aquilo que ele falou, tal. E como é importante ter a oportunidade de ter um segundo encontro para retomar aquilo que não foi dito e não foi falado, né? Essa questão acho muito rica. O sintoma em psiquiatria, ele não é, como eu falei também no trabalho, uma coisa que a gente quer tirar do paciente, né? Ele não é como uma pneumonia que eu curo e o paciente fica livre. Ele é algo que, por portar uma significação e uma função, o paciente precisa aprender a lidar com aquilo. Muitas vezes se cura ao lidar, muitas vezes passa a fazer uso daquilo como uma habilidade. Um obsessivo, ele tem que usar bem a obsessão dele, né? E assim por diante. Não vou me estender, vou tomar agora também, tentar responder ao meu colega Marco, que fez uma pergunta, essa sim, riquíssima, essa sim, riquíssima, tanto quanto a outra, mas essa sim, complexa, né? O nosso temor, né, sobre essas transformações do espírito, do tempo, e acho que nós todos estamos apavorados com a transformação do mundo, dos valores, da internet, do que ela está causando em nós, dessa desconstrução das nossas bases, né? Eu tentei falar, né, de que o homem grego ele vivia tentando construir
seja mitos, seja tragédias, seja valores morais, para se colocar no mundo com algumas certezas que não deixassem ele ser invadido por loucura. E hoje em dia eu vejo quase que nós estamos voltando a algo que, quando eu digo eu não chamaria de, né, a gente já está chamando, né? O psiquiatra chama isso de negativa, né? Mas eu vou usar esse recurso. Eu não chamaria de uma barbárie, né? Mas nós estamos próximos disso e nós estamos apavorados porque todos os valores e sintomas não, todos os valores e balizas que organizavam a nossa sociedade estão sendo questionados, estão tentando ser derrubados. E aí eu acredito que muitos andam pensando aí nas questões transgênero e coisas assim, de ideologia de gênero, não transgênero, ideologia de gênero e outras questões que nós estamos vivendo, essa polarização do amor e do ódio entre as pessoas, o desamparo do homem diante das transformações do mundo é enorme. E eu, como eu sou otimista, eu quero acreditar que isso tudo faz parte de uma reconstrução, é uma desconstrução, mas toda destruição ela esbarra naquilo que é sólido e que pode permanecer. Até hoje nós temos os pilares da Acrópole grega, ainda estão lá certos sinais. Eu acredito que certas certezas humanas vão sobreviver e vão até sair valorizadas, né? Dentre elas, essa que eu tive a oportunidade de ter aqui com vocês, o encontro, a troca, através da linguagem, que expressa um pouco da nossa subjetividade, um pouco de sentimento de empatia, de que não estamos sós, de que falamos para alguém que nos ouve e somos ouvidos pelo outro. Eu não quero me estender muito mais. E quero agradecer demais a vocês a paciência que tiveram de me ouvir e me permitir me estender além do tempo. De minha parte, só lhe agradeço. Eu, sinceramente, isso aí é um tônico para o dia, né? E antes de me despedir, agradecer ao meu caríssimo colega de turma e amigo José Luiz Rosati e agradecer a SOMED na pessoa da sua diretora, a doutora Zelina. E dar um bom dia para os senhores todos. Foi extremamente produtiva esse início de manhã. Muito obrigado, eu fico lisonjeado. Bem, professor Marco, então, acho que em nome do Departamento de Clínica Médica, em nome de todos que aqui assistiram, eu vou deixar a palavra final com a doutora Zelina, mas eu queria agradecer muito sua participação e contar com você aqui em outras ocasiões também, eventualmente para discutir outros assuntos interligados, como a pergunta do Marco Antônio trouxe bem. Nós estamos vivendo um momento muito particular, né? É aquele momento que os nortes que existiam, eles estão questionados, né? Os valores estão questionados, como colocou muito bem. Então, é um momento mesmo de reflexão, é um momento de reavaliação, né? Então, é um momento de rever as nossas bases do passado, como mostrou muito bem, né? Vindo lá desde a Grécia Antiga. Então, eu só tenho a agradecer e agradecer a todos pela assistência, por ter participado sempre aí do nosso grupo da Clínica Médica. Nós estamos no nosso último mês aqui antes do recesso, falta só uma reunião, que nós vamos trazer aqui a atualização que existe de confirmado no tratamento da Covid até o momento, vai ser a nossa última reunião, mas eu queria muito fazer essa reunião mais assim, reflexiva, digamos, quando nós podemos contar com o brilhantismo do professor Marco Antônio. Então, doutora Zelina, eu passo a você a palavra para encerrar, agradecendo mais uma vez a todos, em especial ao doutor Marco Antônio.
Obrigada, Rosati. Obrigada, professor Marco. Que palestra fabulosa, né? A gente só tem que agradecer mesmo e agradecer a participação de todas, as considerações que foram levantadas e, como disse o professor Rosati, um momento de reflexão. Então, a partir esse assunto de hoje com certeza um assunto extenso e que nós com certeza ficaríamos aqui várias horas e até dias discutindo. É um assunto que não termina e é um assunto também apaixonante, né? Que é essa questão do ser humano, a questão dos seus momentos e a história do físico com a parte emocional, a parte psiquiátrica. E quantas vezes a gente fala isso, né? E você não consegue separar uma coisa da outra, o corpo físico e a parte emocional, espiritual, psíquica de uma pessoa. Então, eu quero agradecer muito a sua fabulosa palestra. A Associação Médica se sente muito honrada dessa participação e da participação de todos também. E o professor Rosati, com certeza, mais uma vez eu faço esse agradecimento dele estar coordenando esse departamento de clínica médica da Associação Médica de maneira tão exitosa. Então, um bom dia a todos, muito obrigada. E a você, Helene, que está aí também nos dando suporte, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada a todos.